Entender como nossa mente percebe, modula, é influenciada pelas experiências passadas, pelos contextos, pelas memórias, pelos nossos afetos. Entender esses fatores, esses fenômenos, confesso que é algo que eu tenho um encantamento gigantesco, uma paixão. Um assunto complexo, porém profundamente encantador. E se você está aqui, eu acredito que você também tem esse interesse, essa curiosidade de entender mais como esses desvios mentais, e aqui eu chamo de desvios mentais, não no sentido neurofisiopatológico, algum transtorno psiquiátrico, não. É no sentido de como nossa mente funciona por alguns padrões sistemáticos e como esses padrões, muitas vezes, eles podem nos ajudar, porém, muitas vezes também eles podem atrapalhar, distorcer a nossa realidade na maneira em como enxergamos uma pessoa, um grupo específico, um contexto, ou uma memória avaliativa que fazemos sobre algo, sobre os nossos próprios pensamentos, as informações que recebemos, enfim, tudo o que você está fazendo. Por exemplo, se é a primeira vez que você está aqui no meu canal no YouTube assistindo um vídeo meu, eu não sei a sua profissão. Talvez você seja um professor, um advogado, um juiz, uma juíza, um pesquisador, um biólogo, um psicólogo, um psiquiatra, um neurocientista, um psicanalista, enfim. Você imediatamente me julgou, me avaliou, criou um conceito sobre mim a partir do meu vocábulo, a partir da roupa que eu estou usando. E conforme você está aqui criando essa familiaridade comigo, preste atenção nesse conceito, nós vamos nos aproximando de uma realidade considerada aí, entre aspas, ideal, na percepção que as outras pessoas também terão sobre mim aqui no meu canal. É a percepção correta? Adequada? Não sei, depende do estímulo e da maneira que você, da intensidade que você se expõe a essa familiarização. E vai criando um novo conceito categórico de um professor, de um pesquisador, de alguém que você está acompanhando, falando sobre o cérebro, sobre a mente humana. É um assunto que eu trabalho muito na pós-graduação que eu coordeno, junto com um juiz federal, em neurociência aplicada ao direito e comportamento humano. Neurolaw, pós-graduação em Neurolaw, da Escola da Magistratura Federal do Paraná. Deixarei o link aqui abaixo se você tiver interesse em entender mais e se especializar, fazer uma pós-graduação dentro dessa área. Eu tenho uma disciplina chamada Cérebro Afetivo e Social, na qual essa disciplina eu falo sobre os alicerces, as fundações dos viés cognitivos, a neurociência dos viés cognitivos. Matheus, eu não quero me inscrever numa pós-graduação. Então, eu vou deixar como indicação esse vídeo, também o link aqui abaixo, ou vai aparecer aqui para você, é só você clicar e assistir depois, que aqui é um vídeo, se eu não me engano, em torno de 30 minutos, um pouco menos, um pouco mais, eu não lembro agora exatamente, aqui no meu canal. Nele eu apresento a ideia das fundações e dos pilares da irracionalidade humana. Nesse vídeo aqui agora, eu vou fazer uma revisão, uma breve definição sobre os vieses cognitivos e os principais. Mateus, são os únicos? Não, há vários. Há, se não me engano, mais de 100 viés, se não me engano, mais de 130, 140 vieses cognitivos. Muitos estão relacionados uns com os outros, muitas vezes só mudando a nomenclatura, algum fator específico, mas todos estão ali relacionados em suas categorias, na maneira desses efeitos, como esses efeitos influenciam nossas avaliações, decisões e julgamentos sobre as informações recebidas, sobre a pessoa que você está avaliando, um grupo específico, uma notícia que você está assistindo, ouvindo, enfim. Então recomendo aqui esse vídeo. Legal? Uma breve definição então. Viés cognitivos são padrões sistemáticos de pensamento que podem levar a erros ou desvios de racionalidade em nossos julgamentos e processos de tomada de decisão. Isso aqui é interessantíssimo se você é um líder, se você é um gestor de RH, por exemplo, um gerente de RH, um psicólogo que entender mais isso, um psicólogo corporativo, certo? Ou nos seus atendimentos clínicos. Ou você, um tomador de decisão, talvez um juiz, um magistrado, ou um advogado que quer entender mais essa projeção decisória que nós temos, nós seres humanos. Claro, você pode pensar, vou entender mais os viés dos juízes. Não, por trás do juiz há um ser humano. Você, ser humano que está assistindo, também possui, carrega esses vieses. Todos nós temos. É por isso que eu digo, biologicamente nós somos animais preconceituosos. Diferente aqui, não quero que você confunda com discriminação. Aqui o preconceito é uma avaliação que nós fazemos
antes de conhecer de fato aquele conceito, aquela informação, aquela pessoa, aquele grupo específico. Nós criamos, é um processo biológico categórico de funcionamento do nosso cérebro. Legal? Esses vieses são resultado de vários fatores, incluindo, por exemplo, experiências vivenciadas, religião, cultura, maneira como nossas mentes processam as informações e entre outros fatores. Vou destacar aqui algo que eu já iniciei o vídeo falando. Eles são fortemente moldados por influências sociais e culturais. Nossas crenças e preconceitos são frequentemente influenciados pelos grupos aos quais pertencemos, pelas normas culturais às quais estamos expostos e pelo ambiente social em que vivemos. E aqui é uma breve explicação, por exemplo, muitas pessoas possuem o erro, o desvio mental aqui, ou esses fatores ocultos que vão levar a pessoa a acreditar que o mundinho dela é o único e o perfeito ou mais adequado, que outras religiões, outros grupos políticos, outros meios ou modelos mentais de pensamentos, outras opiniões, todas as pessoas ou ideias distintas da dela, do mundinho dela aqui, dos vieses que modulam o pensamento dela, todos esses pensamentos distintos estão errados. E só o dela é o mais adequado, o perfeito. É aí que começamos a reconhecer a humildade da pessoa, entender esse raciocínio, o pensamento crítico, de se permitirem avaliar a consciência dos seus próprios pensamentos e sentimentos, ter a humildade de reconhecer isso e, a partir desse ponto de vista dela, reconhecer que há também um outro ponto de vista diferente do dela. E aí sim, aprender a dialogar com respeito. É aqui que mora o desafio atual. Nos debates políticos, entender o outro e já começar a perguntar em quem você votou, em vez de, poxa, eu quero entender por que você pensa assim. Mantendo o quê? O tom de voz agradável, sem elevar, sem gritar. Quando não temos argumentos, normalmente a pessoa tende o quê? A elevar o tom da voz, gritar. Poxa, melhore os argumentos. Estude mais. Tente entender o outro. Aí sim o debate fica mais bacana, porque você vai aprender. O melhor lado que você vai buscar nessa compreensão é esse lado desconhecido, aquilo que você ainda não conhece. Isso vai fortalecer o seu conhecimento. O viés de conformidade, por exemplo, refere-se à tendência de adotar as crenças e comportamentos de um grupo maior. Olha só. Esse viés pode levar à aceitação superficial de informações sem uma avaliação criteriosa / questionadora. Preste atenção nisso aqui. Se você está no seu grupinho do WhatsApp da família e todos da família defendem um certo partido político, ou todos do seu grupo defendem um certo partido político, um certo pensamento, uma certa religião, acreditando que é a única e verdadeira e não há outra, cuidado. Porque alguma informação que há uma fragilidade nessa informação, uma informação superficial de algo que está relacionado àquilo que você acredita, porém não é verdadeira, você diminui os seus níveis de avaliação criteriosa sobre aquela informação, porque você passa a acreditar, a partir da conformidade, que se alguém do seu grupo compartilhou ela, por que eu vou checar? É verdade. Então eu vou compartilhar. É aí que também temos fake news. Eu vou deixar aqui também, vai aparecer um outro vídeo aqui para você como sugestão. Nele eu falo sobre cérebro fake news. Por que compartilhamos essas informações falsas, ou acreditamos em informações falsas, fake news também? Recomendo você assistir. Então, vamos ver o viés de confirmação, viés de disponibilidade, efeito holofote e ancoragem. Todos esses vieses aqui, eles fazem parte da sua realidade, da sua vida, das suas decisões. E é legal trabalhar isso aqui, principalmente em empresas, organizações, porque cada pessoa vai ter uma percepção do mundo, e a maneira como ela avalia isso vai influenciar o julgamento ou o feedback que ela vai receber de alguém, ou de você, se você é o líder, se você é o gestor da equipe. A antecipação dos conceitos criados na mente da pessoa antes mesmo de imaginar cenários hipotéticos futuros. Olha que interessante. Lógico, alguns vão ter uma inclinação mais forte no marketing, na tomada de decisão, na questão financeira, econômica, na economia comportamental, por exemplo, na percepção afetiva ou na percepção em tratamentos clínicos psicológicos, no caso aqui, efeito holofote. Vamos ver. Rapidamente, tá? São breves definições e aqui depois em outros vídeos, futuros vídeos, eu vou aprofundar neles.
Viés de confirmação. A tendência de buscar e interpretar informações que confirmem as crenças ou valores pré-existentes. Olha só. Basicamente, esse é um viés que se refere à tendência de procurar, interpretar e lembrar de informações de uma forma que confirme as crenças ou valores pré-existentes. E o mais interessante dos estudos em relação ao viés de confirmação é que mesmo eu apresentando um fato para você que vai contra aquilo que você acredita, isto é, causa um sentimento de repulsa, nojo em você, porque está em jogo o quê? A sua reputação, como Steven Pinker, o grande psicólogo cognitivo, traz essa ideia de que quando colocamos a nossa reputação em jogo, tendemos a nos defender imediatamente quando aquela informação que vem de encontro ao que nós acreditamos, nós nos afastamos e buscamos recursos afetivos, decisórios ali, de argumentação, para que não há esse confronto, porque nossa imagem está em jogo. Logo, nesses estudos sociais, até de mapeamento cerebral, entendendo isso, tendemos a entender que as pessoas, quando são confrontadas com essas informações que vão contra o que ela acredita, ou seja, puxa, o que eu acreditava não é verdadeiro, aquela informação é verdadeira, o que eu faço? Eu vou buscar informações que são similares àquilo que eu acredito, viés de confirmação, ou informações de fontes que não são confiáveis que vão diminuir a qualidade ou a confiança daquela outra informação, que é um fato de verdade, é uma informação que corrobora, tem dados ali verdadeiros que vão ali diminuir aquilo que eu acredito, ou anular aquilo que eu acredito, se é algo que eu não tenho uma fonte embasada cientificamente ou verdadeira, certo? O viés de confirmação pode ter um impacto significativo na tomada de decisões e pode levar a conclusões irracionais ou sem suporte, que eu chamo dos desvios mentais ou distorções cognitivas, naquilo que a pessoa passa a acreditar. O viés de disponibilidade. Quando as decisões ou julgamentos se baseiam nas informações mais recentes ou facilmente disponíveis. Isso, quem usa muito isso aqui são os telejornais. Né? A mídia, quando vai transmitir ou compartilhar uma informação, muitas vezes uma informação forte, polêmica, triste. Isso significa que nós tendemos a confiar em informações que são facilmente recuperadas em nossas memórias. Olha só, hein? Quando informações / imagens específicas vierem à mente rapidamente e sem esforço algum, é mais provável que sejam consideradas representantes definitivos da frequência daquele acontecimento ou a probabilidade geral de um evento acontecer. O exemplo típico, assim, mais usado é no caso de acidente de avião, acidente aéreo. Porque há uma tendência, após um acidente aéreo, as pessoas acreditarem que é muito mais comum, frequente acontecer os acidentes, pela gravidade em si, o número de mortes que acontece, do que de fato comparar e pensar sobre, usando ali uma batida de carro, um acidente com carros, com veículos. A probabilidade é muito maior, significativamente maior, de um acidente com você com o seu carro bater do que de fato um avião cair. Podemos considerar isso um acidente raro comparado aí à frequência dos acontecimentos com automóveis, por exemplo. Efeito holofote. Tendência humana de superestimar quanta atenção as outras pessoas estão prestando a nós e aos nossos comportamentos. Isso possivelmente aconteceu em alguma situação sua que você passou uma vergonha, ele tropeçou, caiu, ou você estava andando na rua, você fez algum gesto, foi arrumar o seu decote, arrumar a calça, o zíper estava aberto. Nós tendemos a acreditar que as pessoas, o pensamento que elas possuem, os julgamentos que elas possuem, é muito maior do que de fato nós pensamos. Nós hipervalorizamos o julgamento alheio, acreditando que todas as pessoas estão prestando atenção no que estamos fazendo e avaliando nossos comportamentos. Isso significa que elas não estão? Não, estão. Mas nós tendemos a acreditar que a frequência e a intensidade que elas possuem desse pensamento do nosso eu ou do comportamento que cometemos está presente constantemente ali no dia dela, ou no dia delas em relação ao que aconteceu com a gente. Veja, possuímos a forte crença de estarmos constantemente sob os holofotes, isto é, sobre a observação, como diz essa imagem aqui, tem que representar na imagem, certo? Todo mundo está olhando para nós. E que os outros estão observando e avaliando de perto nossas ações,
aparência e desempenho, quando na realidade pode não ser esse o caso. Olha que interessante. Eu vou tentar mudar a sua perspectiva, perdão. O efeito holofote, se temos essa sensação, esse desvio mental, né, esse desvio cognitivo, lembrando, não é no sentido neurofisiopatológico, um transtorno psiquiátrico, mas como nossa mente funciona. Se temos esse padrão de pensamento, de acreditar que os outros estão constantemente avaliando, prestando atenção na nossa aparência, nas nossas ações, logo as outras pessoas estão também tendo esse efeito, esse fenômeno psicológico na presença da vida delas. Isto é, conclusão, como temos plena consciência dos nossos próprios pensamentos, emoções e experiências, passamos a acreditar que os outros devem estar igualmente atentos a cada detalhe dos nossos comportamentos. Se eu estou pensando intensamente o que os outros estão pensando sobre mim, eu tenho esse efeito psicológico, esse desvio, esse padrão mental, você também está pensando que outras pessoas, eu estou pensando ou avaliando os seus julgamentos, mas eu estou preocupado comigo, não com você. Certo? Se cada um tem esse efeito, se nós temos, isso depende muito da variação do contexto, da personalidade, uma pessoa mais introvertida, extrovertida, que tem um raciocínio mais crítico em relação à avaliação de algo, de um ambiente. Então isso varia, tá, gente? Mas é um fenômeno encontrado aí no nosso modelo mental de funcionamento de padrão da nossa mente, tá? Isso vai variar de intensidade. Logo, é um erro ficar acreditando que todos estão te avaliando. As pessoas mais próximas, claro que vão avaliar, vão dar sugestões, mas generalizar isso, ou superestimar, aí que está o erro. Por isso que eu disse que está relacionado a atendimentos clínicos, psicológicos, se você é psicólogo, entender isso da pessoa que você está atendendo, talvez a pessoa que está passando por um transtorno de ansiedade, uma fobia social, ela pode hipervalorizar isso. Então preste atenção. Por exemplo, podemos pensar que as pessoas lembrarão de um pequeno erro que cometemos, mesmo que essas coisas não sejam tão importantes para os outros quanto são para nós. Você pode pensar num tropeço que você teve, talvez você caiu, que você vai passar o dia inteiro pensando nisso. Nossa, aquela pessoa deve estar pensando em mim ainda, que eu caí, nossa, eu sou muito idiota, não presto atenção, não enxergo as coisas. Você vai passar o dia ali pensando sobre isso, nesse erro, nessa vergonha que você passou. Mas as outras pessoas, claro que quando viram, algumas deram risada, outras tentaram ali ajudar você, mas a vida que segue. Elas possuem os problemas delas. E nós mantemos o foco ali, naquela vergonha alheia que passamos, no seu caso, certo? E aí, a ancoragem ocorre quando nossas mentes usam um ponto de referência inicial, no caso aqui a âncora, para fazer julgamentos ou estimativas. Esse desvio mental influencia a nossa tomada de decisão ao confiar demais em uma informação inicial, a âncora, ao fazer julgamentos ou estimativas. Isso aqui é muito utilizado no marketing, por exemplo, em restaurantes. Você vai em restaurantes, você vê lá, a primeira coisa que você vê, você está escolhendo a carta de vinho, os vinhos, as origens dos vinhos, e você vê vinhos ali de 350, 600, 700. Logo, se fosse uma carta com vinhos ali de 80, 120, o mais caro ali de R$200, você ia bater o olho e falar, nossa, R$200 é caro. Então o de 80, o de 100, que é ali 200 e 100, metade de 100, puxa, é barato. Agora, esse vinho de R$200 em uma carta de vinhos, que o maior valor é 800, 700 reais, o de 200 para você vai parecer barato. Parece que, entre aspas, barato, porque para mim talvez não seja, na sua situação financeira também não seja, mas essa ancoragem, uma apresentação ali que você não tem um referencial categórico, acaba tornando isso como, o próprio nome já diz, uma referência, uma âncora para os outros valores, os valores que você vai ler, ouvir. Isto é, damos um peso desproporcional à primeira informação que encontramos, no caso aqui utilizando como referencial categórico, mesmo que seja arbitrária ou irrelevante para a decisão em questão. Olha que interessante. Esse valor referencial pode ser um número, um valor ou qualquer outra informação que nos é apresentada, consciente ou inconscientemente, antes de tomarmos uma decisão. Veja que interessante. E aí, muitas pessoas, ou talvez você pode perguntar, quando as pessoas estudam essa questão dos viés cognitivos, a aproximação entre ancoragem e priming. Alguns autores vão defender que a ancoragem é um tipo de prime, faz parte do prime. Mas outros vão trazer uma definição um pouquinho diferente,
como aqui. A ancoragem está relacionada com o ponto de referência inicial que influencia os julgamentos subsequentes. Então você cria um referencial inicial que você não tinha noção alguma, num questionário avaliativo, que a pessoa apresenta alguns números ali como base para você. E aí, a partir desses números, você tem um conceito, seja uma pergunta diretamente, no caso aqui, entre aspas, consciente daquilo que a pessoa ou você quer saber, ou uma avaliação, uma exposição inconsciente que não tem referencial, relação alguma com a pergunta que a pessoa vai fazer, mas a partir daquele número, inconscientemente vai ser uma referência categórica para você julgar e utilizar um número que você criará ou vai compartilhar com a pessoa, com um pesquisador ou no restaurante, enfim. Já o priming é sobre a ativação de conceitos ocultos, fatores ali que vão influenciar você inconscientemente, você não está prestando atenção ativamente naquelas informações do ambiente, do contexto, né, e associações em nossa mente que influenciam os seus pensamentos, percepções ou comportamentos subsequentes. Por isso que alguns vão trazer a ideia de que a ancoragem é um tipo de priming, certo? Enfim, se você tem mais interesse, esses slides aqui, eles estão disponíveis para download, um PDF, para os membros do Clube NAS, meu Clube das Neurociências Afetiva e Social. Se você quer ter acesso a esses slides, baixar, utilizar nas suas aulas, cursos, estudos, também ter acesso a encontros 2 vezes por mês comigo online ao vivo, por menos de R$1 por dia, você tem acesso a esses conteúdos e cursos também online, ao vivo e gravados. Por exemplo, o curso Neurociência das Emoções e Sentimentos, o curso online gravado Neurociência da Resiliência e Otimismo, o curso online gravado que foi ao vivo e certificação de 3 horas, Psicologia dos Hábitos, o curso online gravado com certificação também de 3 horas, a Ciência da Regulação Emocional. Enfim, convido você sem compromisso algum, clique no primeiro link na descrição do vídeo e conheça o Clube NAS. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixar o seu comentário, provavelmente algum outro viés está na sua mente agora, compartilhe esse viés, peça que eu faça mais vídeos sobre, eu vou aprofundar alguns desses outros aqui que eu abordei em futuros vídeos e pode mandar a sua mensagem para mim também lá no Instagram, @Mateus_Milan Professor. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo, tchau!